Fala pessoal, nesse momento eu tava procurando alguns tópicos mais simples pro canal e algumas coisas mais descontraídas pra eu fazer alguns vídeos pra vocês poderem ver no almoço, né, e conseguirem almoçar. E daí eu pensei que tem um assunto aqui que tem ocupado muito tempo aqui na minha cabeça e tem a ver com jogos, games, e que talvez vocês achem um pouco interessante. E eu acho que eu vou juntar com um pouco da cultura em geral, tá? Então vamos lá, vamos chamar isso aqui de... Será que a gente ainda consegue apreciar o passado dos jogos? Ou será que pra ser um gamer ou gostar de jogos a gente precisa ser um fã da indústria dos jogos? Vamos nessa. E na real eu comecei a pensar nisso por causa de algumas notícias e coisas que eu tava vendo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então assim, a gente já falou do Balatro aqui recentemente, né, e eu sei que deve ter uns cracudos de Balatro aí no nosso público, que é esse jogo, né, tipo um roguelike de cartinhas, um jogo indie que foi feito na linguagem Lua, né, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e que chama atenção porque ele, embora seja muito viciante, muito divertido, que nem esses jogos de aposta, né, porque ele é um poker, assim... com esteroides, ele é um jogo indie e um jogo que não tem mecânicas de gacha ou que fica tentando tirar teu dinheiro a todo momento. Ele é simplesmente um jogo que simula essas mecânicas, é muito divertido, foi feito por um desenvolvedor indie e tem um modelo de negócio, inclusive, de tu pagar uma vez e jogar ele, né? E daí eu vi essa notícia que é uma pessoa que portou ele, ou tá fazendo um port dele pro Game Boy Advance, que não sei se vocês estão ligados, vocês podem programar para videogames, né? Um videogame é que nem um computador normal, só que geralmente os kits de desenvolvimento, só as empresas distribuem isso, tem que ser um desenvolvedor, pelo menos registrado lá, aprender como fazer, mas os fãs fazem kits de desenvolvimento para consoles antigos, então tem para Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation, todas essas coisas, né? E tá aqui, e o mais legal dessa história no geral é que eles também... queria usar o leitor de cartas do Game Boy Advance, eles não mostraram uma cartinha aqui, mas enfim, pra tu botar, por exemplo, cada coringa do Balatro ali como uma cartinha. E daí isso aqui foi a primeira coisa, tá? Vamos pra próxima. Bom, e a segunda coisa que eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês seguem as notícias do mundo dos jogos e tal? Eu meio que não sigo muito, ok? Quando eu vou em alguma rede social e eu vejo alguém postando alguma coisa, eu dou uma olhada. Quando, sei lá, algum amigo meu me manda uma coisa, eu dou uma olhada. Mas eu comecei, por exemplo, a seguir o TVPH há um tempinho, né? Lembra, a gente até trouxe um react aqui no canal sobre ele. Eu, às vezes, vejo o Cogumelando também, que é outro camarada que eu já citei ele aqui no canal e eu vejo os vídeos. E tem uma coisa que eu notei no conteúdo desses dois criadores, é que eles têm feito conteúdo, né, sobre o Ragnarok Online, que é um jogo de millennial da minha adolescência, e sobre o Gunbound, né? E eles até fizeram conteúdo jogando, conteúdo falando. E isso me fez pensar, eu acho que até em algum momento o PH deve ter feito essa reflexão aí, eu não achei o vídeo aqui agora, que pra gostar de videogame tu não precisa tá sempre acompanhando as últimas notícias e vendo quais são os novos lançamentos e jogando eles. Tu meio que pode só gostar de videogames e jogar os jogos, né? Tipo, tu pode curtir eles. Então... esse tipo de coisa, como por exemplo o canal central dos jogos, é uma coisa que não só é deprimente pra mim, porque os caras ficam o dia inteiro vendo problemas na indústria dos jogos e dizendo que a culpa, né, provavelmente, ó, Borderlands 4 meteu essa, né, provavelmente é o quê? Ah, vai ter uma mulher no jogo. Jornalistas gamers estão mais frouxos do que todos aqui. PlayStation aumento dos jogos, isso aqui é uma coisa econômica, né, inclusive o papo que a gente falou com o TVPH. Mas, ó, STF, aqui eu achei que eles estavam falando sobre Hitman, eles estão falando sobre o STF com o Xandão aqui. E daí eu fico pensando, cara, provavelmente, se tu odeia tanto jogos e tu não gosta da indústria dos jogos, talvez tu deveria parar de seguir esse tipo de coisa. Não é aquela coisa assim, tipo, eu odeio a realidade do Brasil, então vou me alienar. E não é isso que eu tô dizendo, é que tipo assim... cara, vocês alimentam isso, vocês são peças dessa indústria dos jogos que tá lançando produtos merda, eu concordo, produtos caros, sempre fazendo a mesma coisa e que nem a gente dialogou com o TVPH naquele react que tinha lá, provavelmente só virando uma fazenda de dinheiro, uma financiarização bizarra que não tá gerando nada criativo, nada legal, sabe? E daí eu volto aqui pro Balatro e penso, cara, que maneiro é tu gostar tanto de um jogo que tu pode pegar e
dizer assim, eu criei um projeto que é criar esse jogo numa outra plataforma, né? Essa paixão pelas coisas me lembra muito a paixão que eu tinha pela computação, por jogos, quando eu comecei a entrar na faculdade, comecei a estudar, antes de ser derrotado, né, pelas cadeiras, trabalhos de faculdade e depois entrar no dia a dia de um emprego, né, estágio, essas porcaria, e dizer assim, eu acho que eu não gosto mais de computação, eu acho que eu não gosto de jogos, e daí quando tu vai jogar um jogo, parece quase que tu tá escapando da tua vida, tu tá fazendo uma outra tarefa lá, assim, eu preciso pegar esse itemzinho pra ficar enchendo aqui na lista, eu preciso correr desse lugar pro outro pra completar todo o meu mapa, e eu não tava gostando muito de videogame, né? E daí tem uma coisa que eu admiro muito, que eu acho muito legal, que é, por exemplo, pessoas que nem esse I'm a Bliss aqui, que é um canal de Pokémon antigo, geralmente, e que ele faz muitos home hacks de Pokémon. E ele fez um treco absurdo, né? Que eu não sei se vocês estão ligados que na terceira geração de Pokémon tem aqueles e-reader, né? Aquele cartãozinho que o cara do Balatro queria usar pra fazer as cartinhas. E eles tinham um conteúdo extra do jogo, né? Que tu podia pegar alguns Pokémons, pegar alguns itens escaneando os cartõezinhos e tal. E daí ele descobriu como é que funciona a linguagem que o jogo lia desses cartõezinhos, né? Que na realidade é código do próprio jogo. E conseguiu criar seus próprios cartõezinhos que criam Pokémons novos, historinhas novas e coisas novas para jogar dentro do jogo, né? Então ele criou um papelzinho que tu pode escanear usando esse periférico no teu Game Boy, se tu tem o jogo e se tem aí, e que cria novo conteúdo, né? Por isso ele fez esse vídeo aqui. Eu fiz DLC pro Pokémon Rubi e Safira. E eu fiquei, cara, tem alguma coisa, eu tô sentindo um sentimento quando eu vejo a pessoa fazer isso, né? E eu vou citar mais 2 exemplos disso. Esse outro criador, que às vezes eu cito, que eu gosto muito, que é o Kaze Emanuar, ele é um desenvolvedor, né, um ROM hacker, ele faz hacks de ROMs, e ele principalmente trabalha no Nintendo 64, e uma coisa muito legal que ele faz é que ele explica pra gente como é que funciona o código, como é que funciona tecnicamente os jogos, e geralmente, né, que nem no caso do Mario 64, que é o que ele é um dos principais nomes na comunidade, ele mostra como o jogo original é bugado, como o jogo original é mal otimizado, como se eles tivessem usado uma matemática especificamente melhor ia funcionar melhor o jogo. Claro, gente, a gente tá falando de desenvolvedores há 30 anos atrás, com muito menos recursos, pressionados pelo tempo, né, pra fazer um negócio, mas daí ele pega e reescreve todo o código do jogo, explica pra gente e diz assim, agora eu tenho essa engine do Mario aqui rodando com os gráficos melhores, a 60 FPS e tal. E esse outro vídeo dele aqui, que ele lançou há um tempo atrás, 4 dias atrás, que ele fala do Zelda Missing Link, que é um jogo que, inclusive, antes de ter o canal Teclas, quando eu fazia streams de jogos, outras coisas a gente jogou aqui na stream, e que daí eu acabei de descobrir que a Nintendo tá deletando todos os vídeos mostrando esse jogo e tal, porque é pirataria, né? A Nintendo sempre faz dessas a pior empresa, eu acho, na questão da internet. E é um home hack que ele fez, em que ele faz como se fosse um jogo entre o Zelda 64 e o Zelda Majora's Mask, que é muito maneiro. Ele criou puzzles, ele fez game design, ele criou mecânicas novas, e esse é o tipo de coisa que me deixa muito feliz, né? Me dá um quentinho no coração. E o último vídeo que eu gostaria de recomendar pra vocês, e depois eu juro que eu tenho um ponto, foi o vídeo que eu caí aleatoriamente outro dia desse canal aqui, Tarek 10x, eu nem sei, o cara que é bombado pra caralho, né? Eu nunca não conhecia o canal dele. Como o Doom vai te ensinar coisas que o seu diploma de ciência da computação não te ensinou. E esse vídeo é bem maneiro, tá? Porque, basicamente, ele gasta 50 minutos, eu até diria que ele nem vai muito profundamente, assim, no código do Doom, mas ele lê o código desse jogo famoso Doom, que é um jogo, enfim, que vocês devem saber o meme, ele é portado para várias plataformas, ele tem diversos mods, né? Por que isso? Porque ele foi um jogo que foi lançado como software livre, depois de um tempo, e daí ele virou meio que essa referência do que é um código de jogo, né, na década de 90 ali, que muitas pessoas aprenderam, estudaram ele. E esse código, ele é impressionante, sabe? Eu nunca tinha lido pessoalmente ali o código do Doom, né? Ido ali ler. E ele faz um exercício de mostrar algumas coisinhas e dizer assim, pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui são ótimas práticas de programação. Vocês já se perguntaram como é que você ver o trabalho de uma pessoa que é muito pica no que ela fez, mesmo 30 anos atrás, sabe? E ver o que ela fez. E daí ele faz esse exercício no vídeo e eu achei bem legal, ó. Ele faz isso com outros jogos, eu não tinha visto aqui, ó. Tem Quake Arena, Duke Nukem, Wolfenstein, então uma coisa bem nerd, né?
Mas enfim, qual é o meu ponto aqui? Da mesma forma que eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eu tava dizendo assim, eu odeio tecnologias de IA, eu odeio o hype da IA, eu odeio sites de criação de imagens generativamente, o jeito que os chatbots falam, sabe? Eu sou tipo o Kendrick com o Drake, eu odeio o jeito que o cara anda, eu odeio o jeito que o cara fala, tá ligado? Ao mesmo tempo que tem isso, quando o DeepSeek lançou um modelo aberto, e eu li a pesquisa do DeepSeek, e eu usei o modelo, eu vi como ele funcionava e disse, caralho, quer dizer então que é tudo nosso, eu podia pegar isso, eu podia transformar isso. Eu disse, agora eu gosto disso, isso aqui é legal, isso aqui me dá a esperança de que a gente possa construir uma coisa divertida, uma coisa útil pra gente, uma coisa que no futuro eu vou entender, sabe? E o mercado de jogos é muito parecido comigo. Eu me sinto extremamente desconectado desse mercado de jogos, que tá pedindo sempre mais hardware, que tá sempre dizendo, olha, sabe aquele jogo que tu jogou no passado? Agora a gente botou uns gráficos novos nos personagens, botamos alguns personagens ali que são minorias, porque daí os gamers vão reclamar e vão divulgar nosso jogo de graça, e a gente vai cobrar $10 mais caro esse ano, e ano que vem tá saindo o mesmo jogo, tá? Beleza? Ou quando não é isso, é tipo, agora tem um componente online no teu jogo, e todo dia tu vai ter que entrar e vai ter que ganhar umas 3 moedinhas pra tu um dia poder comprar uma roupinha melhor, e essa roupinha provavelmente não é reveladora o suficiente das personagens femininas, e daí os gamers vão reclamar, e eles vão fazer vários vídeos sobre isso. Eu me sinto extremamente desconectado disso, né? Até por isso, às vezes, que eu sou criticado de ser um nintendista, porque embora eu odeie a Nintendo, a presença que ela tem na internet e tal, geralmente a Nintendo vai lançar por geração uns 3, 4 jogos ali que vão ser divertidos, que vão ter umas mecânicas mais do jeito que eu jogava videogame quando eu era criança, adolescente e tal, e eu me divirto. Mas eu tô começando a pensar, vendo que o PH e o Cogumelano estavam falando, cara, a gente precisa meio que fazer um esforço consciente, talvez, de tentar romper com essa merda e dizer assim, não, olha, não só vamos piratear tudo, como vamos olhar esse tesouro de cultura enorme que são os jogos que já existem, que são as comunidades de mod, que é a produção humana que rolou assim, tipo, o trabalho dos programadores e artistas que fizeram esses jogos, e vamos prestar um pouco mais atenção nisso, vamos dar um pouco mais de atenção pra isso, fomentar isso, digamos, ao invés de ficar fomentando a porra da discussão de que um gamer tá reclamando que tá muito caro o jogo, que tem personagem de menos, que tem personagem de mais, ou a empresa pela 10ª vez lançando o mesmo jogo, com um protagonista igual aos outros, ou com a mesma mecânica cansada de gacha. Então, assim, ó, embora seja um pouco idealista da minha parte, embora seja um pouco, assim, eu só estou propondo parem de usar a indústria dos jogos, tipo, eu só tô lançando aqui uma reflexão pra vocês que, assim, se essa indústria de merda tá fazendo mal pra gente, e eu acho que ela tá fazendo mal pra mim, vamos olhar um pouco da cultura do passado e vamos tentar fomentar esse tipo de coisa, sabe aquele movimento? Sim, eu quero jogos mais curtos e com gráficos piores e que as pessoas receberam bem pra trabalhar neles. Eu tô um pouco nessa vibe, pelo menos pro meu consumo pessoal de jogos, porque eu não tô tancando acompanhar essa merda dessa indústria. E a última coisa que eu queria, talvez, amarrar, depois de ficar um tempão aqui falando, talvez, coisas sem sentido, é que eu tenho falado muito sobre como as IAs generativas, junto com as redes sociais, com os bots de spam e tal, estão formando uma nova internet onde todo o conteúdo antigo está saindo do ar, não faz mais sentido existir, né? Não faz mais sentido pro lucro dessas empresas existir, e um monte de conteúdo fake, de golpes, de spam, coisas que estão tentando chamar a tua atenção para ganhar um dinheirinho aqui e ali, estão substituindo todo o conteúdo que a gente tinha, sabe? Uma das coisas importantíssimas das lutas que a gente vai ter aí para os próximos anos é como a gente vai impedir que isso literalmente destrua a biblioteca da internet, que é esse espaço que foi criado por muitos humanos, né? Milhões de bilhões de horas de trabalho humano durante vários anos, com todos os problemas que tem muita coisa maneira na internet também. E eu sinto que a internet tá morrendo, tá indo pro ralo, e é mais importante que nunca que a gente tente prestar atenção nessa cultura, preservar essa cultura, as partes boas, né? Porque tem muita coisa também que não presta na internet, mas talvez a gente possa começar, né? Começar jogando ROM hack, jogando jogo antigo, jogando Gunbound, Ragnarok, esse tipo de coisa, preservando essas nossas comunidades. Eu acho que é isso que tem. São comunidades que foram geradas por humanos durante muito tempo. Se vocês acham que eu tô sendo tipo um velho babão nostálgico aqui, beleza, eu concordo. Mas acho que isso conecta com o problema do futuro que a gente tem, é que a gente vai perder toda essa coisa, e o que tá aparecendo no lugar não é uma renovação cultural, não é uma coisa que realmente
tá substituindo isso de uma maneira satisfatória. Na realidade, é um monte de vômito de IA, um monte de coisa que não só foi criado para ser uma mercadoria e gerar lucro, mas é uma recombinação estúpida e idiota de toda outra cultura que a gente teve, sem alma, que não foi feita por processos humanos que a gente consegue entender. E eu acho que eu não preciso tentar convencer vocês de que a maioria das coisas que saem desses spams de IA, às vezes até esse tipo de conteúdo de influenciador no YouTube, que é feito sempre para que vocês continuem engajando no canal, não é a mesma coisa do que o conteúdo gerado, né, organicamente nessas comunidades. Então, enfim, eu acho que era isso que eu queria dizer, pessoal. Prestar atenção nessas comunidades reais que a gente construiu, não vamos deixar elas morrer. Parem de seguir a indústria dos jogos, principalmente se ela deixa vocês putos e vocês não conseguem comprar os joguinhos, né? Agradeço a vocês, muito obrigado. Só queria deixar para quem chegou até aqui ao final, no nosso Apoia-se a gente tinha um bugzinho lá que não tava dando pra apoiar com menos do que R$60, foi culpa minha e do Apoia-se, tá? Eu vou dizer que era um bug, eu sou programador, então eu sei que aquilo ali era uma decisão ruim de UI UX, digamos, mas se vocês quiserem apoiar o canal, tem a camiseta também, que nós fizemos um brinde aqui no Apoia-se, né, uma recompensa. Queria agradecer para todo mundo que já apoiou a camiseta com a arte do Clipe Aposentado e dizer que nos próximos dias a gente vai estar mandando todas. Acabou sendo uma demanda bem grande, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado da reflexão e desculpa por ter passado tanto tempo me enrolando aqui. Falou!